Bem-vindo a todos. Estamos aqui mais um dia no Nime Data Talks Brasil. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco e hoje nós estaremos falando um pouco mais de outros cases aqui no Brasil, utilizando dados. Então, antes de mais nada, eu sou o Thiago Silva, é um prazer enorme ter vocês aqui. E agora nós vamos passar pela agenda do dia. Por gentileza, vamos entender um pouco mais. Espero que vocês estejam com todos nós, estejam todos aprendendo. Pronto. Aqui está. Durante toda a sessão, se você tiver algum problema durante a stream, fizer igual eu fiz agora, se perder durante a programação, é só você clicar na seção, na aba Session, e você vai conseguir ter acesso de volta à sua sessão onde você estava assistindo, e você vai poder interagir e voltar a assistir o que você estava prestando atenção. Na sessão Q&A, a equipe UpData está a postas e pronto para responder suas perguntas, e não somente eles. Durante cada evento, ao final, teremos a sessão Q&A, estaremos respondendo as perguntas de vocês, ok? Então, por favor, interajam conosco e mandem as perguntas, que logo após cada sessão, estaremos ao vivo com a pessoa que estará apresentando, e ela responderá as perguntas relacionadas àquelas, e dará as respostas relacionadas àquelas perguntas que forem enviadas, ok? Como todo evento, nós precisamos nos conectar, nós precisamos socializar. Então, se você clicar na aba Community, você vai ter acesso e vai poder se comunicar com várias pessoas que estão cadastradas. Em torno de 600 pessoas se cadastraram no evento na Data Talk Brasil. E você pode se conectar, fazer um network com essas pessoas. E não se esqueça, se você for fazer alguma postagem, você pode usar a hashtag no Twitter, Nime Data Talks Brasil, Nime UpData e Nime Data Talks Brasil. Ok, gente? Por favor, é super importante, nós precisamos do feedback de vocês. Então, na aba Pools, você vai poder dar um feedback de como nós podemos melhorar e crescer nos nossos eventos. E se existe alguma demanda, se existe alguma coisa que você quer falar com a UpData, por favor, vá até a aba Pool. Lembrando que vai ter no final um e-mail para vocês, trazendo todo o conteúdo abordado durante o nosso evento. Ok, pessoal? Vamos agora falar um pouco do overview de todo o evento, começando ontem. Se você não pôde estar aqui, se aconteceu alguma coisa e você não esteve presente, ontem tivemos o bem-vindo do nosso carismático Marcos Estanislau, o nosso CEO. Ele trouxe aqui a nossa agenda, como estou fazendo agora, e em seguida ele apresentou o JD. JD é a pessoa que faz o nosso coração continuar batendo, é o nosso gerente das Américas, nós temos um relacionamento muito forte com ele, e ele veio aqui dar oi para todos vocês, espectadores. Logo na sequência, a Ana, que é brasileira e hoje mora na Alemanha, trabalha com o Nime, ela veio trazer uma abordagem, veio trazer o que é uma abordagem visual do Nime. Super interessante para aqueles que estão dando os primeiros passos, entenderem que através do Nime, uma ferramenta codeless, onde você não precisa escrever uma linha de código para tratar seus dados, conectar em banco de dados, conectar no cloud, no seu cluster, tratar os dados, você pode fazer tudo isso com nodes, arrastando e programando e conectando onde você necessita. Foi super interessante, muito obrigado, Ana. Logo depois nós tivemos um pouco sobre, acho que passou o slide, passo de novo, isso, tivemos automação de dados na área financeira com a Débora Araújo e a Marina, da UpData, a Débora do Banco BV. Ela trouxe um pouquinho de como é a automação de dados na área financeira, quais resultados a automação de dados pode trazer e traz diariamente às áreas de finanças. E logo depois tivemos uma incrível entrevista com Marcos Estanislau, entrevistando o Danilo Coelho, que também é do Banco BV. Ele trouxe o tema do zero à democratização de dados, insights para instituições financeiras, ou seja, como nós podemos gerar valor através dos dados. Foi algo impressionante, houve a sessão de Q&A após cada evento, e foi um evento muito rico. Então, se você não pôde assistir, se por algum motivo você não esteve presente no dia, você vai receber um e-mail ao final do evento com essas gravações, ok? Mas vamos falar do dia de hoje. O que vai ter hoje? Qual que é o assunto do dia? Bom, vamos começar com o Matheus. Matheus vai trazer um quiz super interessante da Whirlpool. Talvez você não saiba quem é o Whirlpool, mas você sabe muito bem quem é Brastemp e quem é Consul, não sabe? Exatamente. Ele vai falar um pouco disso, ele vai trazer um pouco sobre recuperando clientes inadimplentes através de Analytics. Um case de sucesso muito interessante da Whirlpool, e o Matheus vai estar apresentando para a gente. Logo após, gerando valor para o negócio com estratégia de dados Analytics. O Kendi Wolf, da Via Varejo, vai estar aqui conosco, apresentando e tendo uma sessão de entrevista e Q&A
junto com o Marcos, ok? Vai ser super interessante, o Keiji preparou bastante material para a gente sentar e aprender, é um conteúdo muito rico. Isso tudo vai ser hoje, no dia 19, dia de indústria em varejo. Mas olha só, tem mais amanhã, não acabou não. Amanhã nós temos integrando dados hospitalares com Nine. Bruno e o Jefferson Vieira vão estar apresentando um case direto do Hospital Albert Einstein. Isso mesmo, eles vão estar trazendo como conectar dados com a questão saúde, a questão hospital, né? Especialmente nessa época, onde estamos tendo vários problemas, não é mesmo? E logo depois, a Andrea Suman vai falar um pouco de saúde e analytics, obtendo benefícios dessa combinação, como que os dados estão sendo usados para gerar saúde no nosso público, não é mesmo? Isso é amanhã, dia 20/5, o dia tema de saúde. E na sexta-feira, encerramento, dia 21, eu estarei com vocês, passando algumas novidades do Nine, então estaremos juntos, estarei falando um pouco mais com vocês, e logo depois teremos a Marina e o Nathanael falando de automatização de processos na nuvem, AWS, Azure, Google Cloud. Vai ser super interessante, super rico, você vai ver como é fácil se conectar na nuvem, conectar no cluster, processar seus dados em outras instâncias e aprender como utilizar, ok? Então, algumas dicas aí, além disso, vai ter os eventos do Nine até o fim do ano. Você vê que em junho vai ter um Data Talk na Alemanha e até o fim do ano terá mais eventos. Fique à vontade para acessar o site do Nine.com e se inscrever nesses eventos. Novamente, eu queria dizer, por favor, acesse a Abapool e responda perguntas, porque isso vai nos ajudar a melhorar. E já fizemos até... Eu quero até trazer uma informação que foi muito valiosa de ontem, pelo feedback de vocês. Muito obrigado. Uma pergunta que nós tivemos muito é: onde podemos ter material em português de graça do Nine? Ora, nós temos, é claro que nós temos. Updata, se você for no site da Updata, tem a aba Academy, você vai ter acesso a essa página, onde vai ter eventos online, nós apresentamos como esse e gravamos, e materiais disponíveis para vocês acessarem e consumirem e-books, consumirem o cheat sheets, que é a folha de planilhas do Nine, explicando o que cada node faz, e mini-cursos. Inclusive tem um mini-curso que é para quem está começando do zero. É você que nunca viu o Nine, você pode baixar e na aba mini-curso e vai ver a grande Marina apresentando para vocês com muita paixão o que é os dados e como utilizar o Nine para responder suas perguntas de negócio, tá ok? Então isso é um pouco do feedback que nós tivemos ontem. Agradecemos demais a sua presença aqui, continue com a gente. Agora eu vou dar início chamando o grande Matheus para estar conosco. Olá, Cristiano, tudo bem? E aí, Matheus, tudo bem, meu caro? Como está? Tudo ótimo. Obrigado pela introdução. Maravilha. É um prazer estar aqui hoje. Maravilha. Vou deixar contigo agora. Perfeito. Bom, obrigado novamente aí, Thiago, Marcos, toda a equipe do Hup Data, a equipe do Nine também, pelo espaço. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa trajetória aqui dentro da Ripple de dados. Eu gostei ontem que teve um do zero a democratização de dados. Eu acho que é um pouco do que a gente passou aqui há uns anos atrás. E hoje eu vou falar um case que é a recuperação de clientes inadimplentes através de analytics e automatizações ali, ETLs, utilizando ali do Nine. Para quem quiser, tem aqui um QR Code aqui do meu Instagram, do meu LinkedIn. Podem me adicionar e ficar à vontade também para interagir ali nessa rede social ali também. Bom, falando um pouco só uma introdução antes, né? Falando um pouco da Ripple, né? Quem que é o Ripple? Acho que às vezes a gente conhece mais as marcas, mas não o grupo. Chama uma das empresas líderes globais ali no setor de eletrodomésticos. No Brasil, a gente está muito forte com as marcas Consul, Brastemp e KitchenAid. E é um pouco aqui dos nossos produtos aqui embaixo para que vocês tenham uma ideia aqui do grupo, de quem que a gente representa. Bom, iniciando aqui falando um pouco do nosso desafio, né, que a gente tinha há alguns anos atrás. A gente tinha um problema de negócio que era analisar historicamente, né, renegociações feitas em um dos nossos business units. Era um modelo de negócio de assinatura, né, de subscription, então a volumetria de dados era muito grande. E aí ter todas essas análises históricas, né, de renegociações, os motivos dessas inadimplências, né, fazer os famosos drill downs, drill throughs dos dados,
era algo muito complexo. E aí, operacionalmente falando disso, né, a volumetria de novo era altíssima, né, o que a gente chama hoje de Big Data, né? Então, para vocês terem uma noção, a gente tinha mais de 10 milhões de linhas em mais de 40 colunas de informações, né? Era muito dado. Isso olhando só um período ali de último 12 meses, 24 meses. O que o Nime nos ajudou ali a solucionar esse problema? A gente criou um fluxo dentro do Nime, um fluxo que antes demorava ali, se a gente fosse fazer no Excel, né, acho que algumas análises a gente nem conseguia fazer dentro do Excel, então a gente tirou análises novas e algumas que eram mais simples, que a gente conseguia, mas era com muito esforço, e a gente levava dias, a gente começou a levar 8 minutos dentro do Nime. Então, operacionalmente falando, né, foi um ganho muito grande. Quando a gente fala do entregável, né, o que de fato foi feito? Foi feito então um tratamento muito extenso ali dentro do Nime dos dados, né, uma parte muito grande principalmente de ETL, né, e aí para quem talvez não saiba, né, o ETL é a parte de extração, transformação e o load, né, que é o carregamento dos dados e uma outra plataforma de visualização, né, provavelmente. A gente fez toda essa parte dentro do Nime, a gente criou aqui, como a gente pode ver, usou uma função muito legal do Nime, que é o Metanodes, né, então o Metanodes nos ajuda, como o Nime é uma ferramenta ali de Airflow, né? Você consegue ter as caixinhas pré-prontas, né? Com as funções aí, você meio que drag and drop, né? Sem precisar de programar muito, sem ter um conhecimento muito grande de programação. Isso facilitou muito também a entrega, né? A velocidade com que a gente conseguiu desenvolver essa entrega, né? Então a gente criou esses metanodes e dentro de cada metanode, que é mais ou menos ali o macro processo, a gente tinha todo o tratamento de negócio, né? Então, se você entra aqui dentro de um metanode ali, dá 2 cliques, por exemplo, você teria essa segunda abertura aqui, que são todas as regras de negócio, né? Então, eu precisava, vindo do sistema, transformar códigos em deparas para que a pessoa do negócio pudesse entender, né? Então, às vezes, no sistema, eu tinha lá um código que é um tipo de documento e no sistema vinha, sei lá, um documento XY, e aquele documento significava que o cliente quebrou uma renegociação, então precisava ter essa tradução, né? A gente brincava que digamos, a tecla SAP, né, do que está no sistema para a linguagem de negócio. Então, a gente criou aqui primeiro uma visão macro dentro do Nime, esses metanodes, e dentro de cada metanode tinha todas essas regras de negócio. Esse metanode ajudava bastante também para ter um fluxo desenhado dos dados, né? Então, a gente começava de novo do extract, o transform, e a parte de load. Um ponto muito legal também dentro do Nime, além de fazer todo esse tratamento, a gente tinha vários inputs, né? Então, alguns inputs vinham direto do SAP, outros inputs vinham de fontes externas, né? De um bureau de crédito, por exemplo. A gente também conseguia não só pegar vários inputs de várias fontes diferentes, mas também exportar esses dados para vários outputs. Então, um deles a gente tinha ferramentas de analytics, né? Então, como Tableau, e ferramentas também como Google Sheets para a gente acompanhar também o analítico dos dados, e Google Drive também. Falando aqui, depois de falar desse entregável, né? Como que foi feito, né? Falando um pouco dos benefícios, né? Então, acho que um primeiro, até um disclaimer que a gente colocou aqui, todo esse projeto aconteceu no início ali de 2018 e se carregou ali até o comecinho de 2019. E aí um disclaimer que foi dentro de uma das nossas business units, né? Então, todos esses valores aqui que a gente está mostrando aqui não refletem também as demonstrações financeiras, né? A Whirlpool é uma empresa de capital aberto, então não é o consolidado das suas demonstrações financeiras ali que estão até reportadas para a CVM e tudo isso. Então, isso representa somente uma das nossas business units. E falando aqui um pouco dos ganhos, né? Então, quando você olha aqui, pensando em inadimplência, né, os principais KPIs eram o past due, né, que é o valor mesmo que a gente tinha de títulos em aberto, né, de títulos vencidos. O bad debt, né, o bad debt é a famosa PCLD, o PDD, né, a provisão de créditos duvidosos, né. Então, o que a gente tem aqui, que a gente teve que reconhecer, provisionar dentro desse business units, a quantidade de clientes inadimplentes, né, doubtful clients, a quantidade de renegociações performadas, né, deals performed, e aqui a gente segue orçamento base zero, zero base budget, né, então quanto que a gente conseguiu de savings ali nessa linha de OBZ.
Olhando o ano contra ano, né? E aqui a gente deixou um pouco alguns números a gente não pôde abrir aqui, o quantitativo aqui, mas a gente trouxe a variação. Mas aqui a gente colocou também em ordem de grandeza para que vocês também tenham ideia da onde que a gente saiu para onde a gente foi, né? Então, a gente tinha ali em percentuais, né, inadimplência em 2 casas decimais, a gente caiu para 1 casa decimal, né, uma variação, uma redução, no caso, de 63% de inadimplência. Olhando aqui, PDD, a gente tinha em 2 casas, em casa de milhares, né, de milhões, caímos para 1 casa, redução de 42%. Então, a gente olha que todas essas variações aqui estão em 2 dígitos aqui, então foi um ganho muito grande ano contra ano. Quantidade de clientes também, redução de 60% em quantidade de clientes. Conseguimos aqui aumentar, né? Então, aqui dependendo do KPI, né? A setinha para cima ou para baixo, depende um pouco do KPI, se ela está verde, né? Então, no caso de deals performance, né? Que seria a parte de renegociações performadas, a seta para cima é um sinal positivo, né? Então, a gente aumentou em 75%. E redução ali de custos, né? Na linha de OBZ, 30%. Nada disso também a gente pode falar também, né? Então, ganho financeiro, assim, foi muito tangível, ficou muito claro ali para toda a diretoria e todo mundo. Mas nada disso também foi possível também sem uma mudança também, às vezes, de processos, de pessoas e a tecnologia, né? Então, o Naime entrou muito grande aqui nessa parte de tecnologia, nesse pilar, para gerar o Business Insight. Bom, esse é um pouco do ganho ali com o Naime, com o nosso business case. Acho que agora ficamos abertos aí a perguntas aí do público. E aí fico com você, Thiago, para falar as perguntas, se tiveram alguma aí. Maravilha, Matheus, muito obrigado. É super rico estar acompanhando, tendo esses insights. É um privilégio enorme para nós da Fidata, tanto trabalhar com o Naime quanto com o Whirlpool. A nossa parceria tem sido algo incrível, tem sido muito bom estar sempre conversando, entendendo um pouco mais a situação. E tem algumas perguntas assim aqui para você, Matheus. A primeira coisa que eu quero perguntar para você é: você pode contar como foi a sua jornada pessoal no Naime e também como fez para convencer seus colegas da organização a começar a utilizar o Naime? Bom, excelente pergunta. Eu não sei quem perguntou, mas excelente pergunta. Bom, trazendo aqui um pouco do histórico do Matheus, né? Também eu era também não quero delongar muito, mas eu era atleta, né? Então joguei tênis muito tempo na minha vida e acabei tendo a oportunidade de conseguir uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. E aí comecei a princípio a fazer um curso de administração. E no meio da minha faculdade, eu fui para o estado da Carolina do Norte, né? Nos Estados Unidos, fazer faculdade. E no começo do meu curso eu ia fazer só administração de negócio. Aí, durante ali os primeiros semestres ali, minha faculdade começou a oferecer um curso de Data Analytics, com parceria com uma outra empresa chamada SAS, e eu acabei aprendendo ali um pouco dessa ferramenta na época. Quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei já tinha me formado e tudo, trabalhei um tempo numa empresa de consultoria, uma Big Four, chamada Ernst Young, UI, e depois eu vim para o Whirlpool, logo depois de um ano. Quando eu entrei na Whirlpool, né, eu vi que tinha muita oportunidade nesse lado de analytics, né, de tratamento de dados, principalmente. E a gente percebia que tinha algumas ferramentas que tinha um custo muito elevado, né? O SAS era uma ferramenta com custo muito elevado, tinha outras ferramentas no mercado também, com custo um pouco mais elevado. E quando a gente olhou para o Naime, que era uma ferramenta open source, a gente falou: não, a gente precisa de ter um MVP aqui, de mostrar valor, né, para a empresa. Então a gente acabou, num primeiro momento, optando pelo Naime, por ser uma ferramenta open source, e a gente conseguia agregar bastante, fazer a entrega completa, né? Então, uma coisa que também me chama muita atenção foi não só de ser open source, mas eu consegui fazer tudo numa ferramenta open source, né? A gente sabe que nem sempre uma ferramenta open source tem todas as funções necessárias para fazer uma entrega robusta, né? E aí foi aí que a gente foi para a escolha do Naime. Eu, pessoalmente, como eu já tinha conhecimento numa ferramenta de Airflow,
eu acabei não fazendo muitos cursos e nada, acabei entrando muito nos communities do Nime, entrando nesse... Acho que você até comentou, né, Thiago, tem os cheat sheets da vida, esses materiais do site do Nime, acabei entrando em alguns deles, assistindo alguns vídeos, tem muitos vídeos no YouTube também, tem um canal no YouTube também, que ajuda também para quem está começando, então foi um pouco por ali que eu comecei a associar, foi bem rápido, assim, eu confesso, mas por eu ter já esse conhecimento prévio, né, de ferramentas de Airflow, e aí foi aí que começou o case de sucesso com o Nime dentro da Whirlpool. E como foi a minha jornada dentro do Nime, né? Então é uma ferramenta, assim, para quem está começando, quando eu olho todas as ferramentas ali, eu sou também uma pessoa que estuda bastante as ferramentas ali, eu gosto de olhar bastante, até os quadrantes da Gartner também, para ver que ferramentas estão vindo. Eu gosto muito da solução do Nime, é uma ferramenta bem completa, open source, então é uma ferramenta bem completa, assim, para quem está iniciando, eu indico muito. Maravilha, Matheus. Obrigado, meu caro. E uma outra pergunta. Que conselho você daria para uma unidade de negócios que quer começar a utilizar o Nime? Bom, um primeiro conceito, assim, acho que muitas das vezes ali a gente já quer começar fazendo o negócio, tudo muito integrado, né? Então, por exemplo, a gente tem nossos sistemas internos, né? Nossos ERPs, temos nossas... Às vezes algumas empresas já têm data lakes, a gente já quer começar, vamos já conectar direto na fonte, tudo isso. Então, às vezes, o que a gente começou fazendo, né? Bom, vamos extrair aqui na mão, por exemplo, até do sistema um CSV, algo do tipo, e vamos começar focar na parte que mais leva tempo mesmo, que é o tratamento de dados. Então, a gente não se preocupou no início, assim, na parte de integração, tudo isso, a gente começou a preocupar num primeiro momento com a parte de tratamento de dados. Esse foi um primeiro ponto, que é a parte também que é o nosso maior operacional ali, acho que da maioria dos analistas ali, de quem está ali, está no dia a dia da operação. Então, eu focaria muito nessa parte, assim, conselho, foca bastante nessa parte de tratamento de dados em vez de integrações e para onde que eu vou levar o dado, mas a parte de tratamento de dados é uma parte que é muito crucial da operação e é onde que a gente teve o maior ganho. E aí, no segundo momento, assim, beleza, provei valor, consegui fazer todo o tratamento, tenho confiança naqueles dados, vamos, então, buscar as integrações com nossos sistemas, tanto de input quanto de output. Então, acho que esse é um conselho ali que eu daria. Legal, muito rico. Obrigado pela essa resposta. Espero que você tenha alguns minutos mais para algumas perguntas. Temos aqui uma do Douglas Bonotto. Desculpa se eu errei seu nome, mas eu acho que é isso. Douglas Bonotto. Matheus, você tem na Whirlpool algum trabalho relacionado a modelos preditivos? A gente tem alguns cases, sim, dentro da Whirlpool, tá? Olhando modelos preditivos. Não tanto dentro de finanças, assim, tem algumas outras áreas, principalmente quando você olha para engenharia, talvez, outras áreas assim. Mas dentro de finanças, a gente chegou a fazer alguns modelos, principalmente olhando, por exemplo, classificações de contas contábeis para linhas de P&L, por exemplo. A gente chegou a fazer alguns pilotos nesse sentido, mas é algo assim que a gente está cada vez mais avançando, né? Então, acho que um primeiro momento, assim, de novo, eu acho que o primeiro ponto que é conseguir ter os dados de forma rápida, né? E o segundo momento, eu acho que é beleza. Então, agora eu consigo confiar naqueles dados e agora a gente está caminhando muito forte, acho que nesse lado também de analytics. Então, a gente tem outros cases, então a gente tem oportunidades, por exemplo, olhando churn, olhando outras coisas assim. Então a gente fez até uma coisa muito legal do Nime também, né? Então a gente tem um case também dentro, olhando churn, que a gente fez um desenvolvimento também em linguagem de programação. A gente tem hoje, e uma das coisas legais do Nime, né, que você consegue conectar Python, R, várias linguagens de programação lá dentro. Então, a gente tem como também integrar em um fluxo só o tratamento de dados e essa parte que foi feita com um time também de cientista de dados com linguagem de programação. Então, a gente tem sim alguns cases, queremos avançar ainda mais nesse lado, né? A gente acabou focando nos últimos anos muito em tratamento de dados, ter os dados confiáveis e integrar nos nossos sistemas, mas acho que cada vez mais a gente está evoluindo para ter mais cases assim de modelos. Maravilha, meu caro. Olha só, vou ler aqui
Uma pergunta do grande Marcos Stanislau, um guerreiro aí dos dados. Ontem o Danilo falou sobre a inveja boa. Quem esteve acompanhando viu aí o Danilo Coelho falando um pouco da inveja boa dentro das outras áreas, né? A pergunta é, se referindo ao encorajamento para as áreas usar o Analytics, qual foi o impacto desse projeto que você apresentou para a gente de uso de dados em outras áreas na sua empresa? Outras áreas estão se interessando? Eles estão querendo andar para esse mesmo caminho? Ótima pergunta, Marcos. Acho que, assim, esse foi um projeto que iniciou em um business unit. Foi um projeto que deu tão certo que a gente teve um buy-in muito grande da nossa diretoria para expandir isso para outras áreas de finanças. E aí, um pouco, hoje eu sou ali gerente de uma área de Finance Transformation dentro da Whirlpool, e a gente tem, desde aquele projeto, a gente tem estruturado uma área simplesmente voltada à transformação de processos digitais dentro de finanças. Então, a gente não tinha essa área dentro de finanças. Então, é um projeto que foi tão grande que a gente agora estamos estruturando, estamos crescendo dentro de um time. A gente criou esse time aqui dentro, a gente chama de Finance Lab, aqui dentro da Whirlpool. Mas a gente tem agora um time só focado a isso. Então, esse é o tamanho, a proporção que levou esse case, né? Então, e aí a gente atende várias outras áreas de negócio. Então, é um case assim que está atendendo assim, a outras áreas, a contabilidade, FP&A e outras áreas de finanças também. Legal, show de bola, meu caro. Vou fazer aqui a última pergunta, tá bom? Essa aqui é uma do Marcos Clever, ou Clever. Matheus, vocês chegaram a criar um catálogo de dados dentro do Nime? Essa é uma ótima pergunta também. Ainda não, essa é a resposta mais sincera que eu posso dar, mas é algo que a gente está trabalhando para criar ele dentro dos nossos bancos de dados, na verdade. Então, a gente está trabalhando isso para que saia dentro de um banco de dados. Tem outra ferramenta também que a gente está pensando em utilizar para fazer essa parte de catálogo, mas a gente sabe também que o Nime poderia ser uma ferramenta. Mas é uma ótima pergunta, ótimo ponto também, é algo muito relevante, né? Então, saber também, acho que um ponto, a partir do momento que você começa a criar KPIs, começa a criar dados, saber a origem dos dados, saber quais são colunas dados. A gente falou que eu tinha mais de 40 colunas ali, né? Quais são as colunas confiáveis? Você está dentro do sistema, você vai ter lá milhares de colunas. Quais são as colunas mais confiáveis? Criar esse catálogo é muito importante. É algo também que a gente também está trabalhando também, né? Para fazer também essa estrutura de catálogo também. Maravilha, Matheus, foi um privilégio estar aqui com você hoje, um prazer enorme estar ouvindo os detalhes, né, de dentro da Whirlpool, de como foi o case, de como está evoluindo aí dentro. Eu só tenho a agradecer, foi super rico ter você aqui conosco. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado, Thiago. Obrigado aí a todo mundo da Hupdata, quem está participando, pelas perguntas. Foi um prazer enorme estar aqui. E, de novo, qualquer coisa, podem me procurar no LinkedIn, conversar comigo. Estou super aberto aí para conversas. Obrigado. Sinto muito. Acabamos cortando as últimas palavras sem querer do Matheus, mas sem problema. Falando em LinkedIn, ele comentou do LinkedIn. Algumas pessoas comentaram que a Abacomui não está funcionando. Estamos trabalhando nisso já. Algumas pessoas estão tendo acesso. Já está liberado? Já está liberado a Abacomui. Se você já pode ir lá acessar, se conecte com o Matheus para entender um pouco mais dos cases e se conecte a mim. Fale comigo, eu estou lá. Eu quero ver vocês, eu quero conectar com vocês, eu quero socializar com todos vocês. Vai ser incrível poder ter essa experiência e ouvir um pouco mais do que vocês têm a dizer sobre o evento, sobre como está sendo a jornada de dados na sua empresa, se existem iniciativas, ou se você está nos seus primeiros passos, você está iniciando nessa área e você quer aprender um pouco mais, com certeza vai ser um privilégio falar um pouco com você, socializar e conhecer um pouco mais da sua jornada e da jornada da sua empresa. Bom, agora avançando, agora nós vamos falar um pouquinho com o Kendi. O Kendi vai estar falando conosco, ele vai estar não só respondendo perguntas, como entrevista, como também vai estar apresentando alguns slides para a gente super ricos. E aí, Kendi, tudo bem? Como você está? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo, graças a Deus. Prazer em encontrar alguns amigos. Faz tempo que a gente não se vê, Max. Maravilha. Obrigado pelo convite.
Prazer aí. Obrigado, Kenji, por abrir um espaço aí para a gente bater esse papo. Bom, Kenji, a gente se conheceu lá na Vivo, foi uma honra trabalhar com você lá e desde lá eu vejo sua carreira aí crescendo cada vez mais. Então, parabéns aí, que honra ter você aqui batendo um papo conosco, né? E bacana, Kenji, o Kenji, pronto, acho que todos devem ter já visto, ele pode se apresentar mais se ele quiser, mas ele é o diretor de dados e sistemas ali da Via Varejo, um grupo enorme de varejo, e o Kenji vai compartilhar um pouquinho aí a apresentação, e Kenji também, eu vou ficar aqui junto com você, e na sequência a gente vai fazer algumas perguntas para você, e ouvir um pouquinho aí algumas perguntas também que as pessoas vão fazer, então vai ser um tempo muito rico aí, muito obrigado. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser bem breve na apresentação, jogar aqui algumas ideias e deixar o maior tempo possível para as perguntas, porque eu acho que a parte mais rica que a gente pode trazer aqui é a troca de experiência. Legal, então, Kenji. Bom, Marcos, primeiro, obrigado pelo convite. E, assim, hoje a gente tem uma jornada grande aqui na Via, um desafio grande. É uma empresa que tradicionalmente trabalhava da maneira um pouco mais antiga em termos de dados e hoje, graças a Deus, está trilhando um caminho novo e chegando num patamar próximo àquilo que a gente vê como padrão de mercado. Então, bem rapidinho aqui, eu queria trocar algumas ideias com vocês. E, entre elas, né, a gente conhece muito a questão do dado sendo como o novo petróleo, né? E eu dei uma brasileirada na história, porque eu acho que a soja representa o Brasil melhor. Então, para você ter uma jornada de dados, é como se você plantasse soja. Você precisa ter uma fazenda, precisa ter colheitadeira, precisa ter mão de obra, precisa escoar a produção, para que lá na frente você receba o retorno sobre esse investimento. E uma jornada de dados é a mesma coisa, né? Você precisa fazer investimentos grandes, às vezes, em infra, ter mão de obras especializadas, contar aí com uma jornada de amadurecimento e evolução do dado e do time, né? E dos times de negócio também, até que lá na frente a gente colha os benefícios de uma jornada que são semelhantes à venda de uma safra bem-sucedida. Então, bem brevemente, uma jornada de dados é mais ou menos como se fosse uma plantação. Precisa ter infra para ser a fazenda, precisa ter a colheitadeira, que são os softwares, precisa ter a mão de obra, que são os data scientists e os engenheiros, precisa ter o escoamento de dados, que são os dashboards e outras ferramentas analíticas que a gente pode só ter, para que lá na frente a gente resolva um problema bastante interessante e traga o retorno para a companhia. Tá? Então, essa ideia está em cima dessa questão que eu queria que vocês pensassem sobre dados, é um jeito brasileiro de pensar sobre isso, né? Sair um pouco do clichê do petróleo. Né? E aqui a gente diz, né, que como a venda é uma venda que é plantada, né? A gente planta a venda, então a gente convida o cliente para ir para a loja, vê um produto, entra no site, e aquilo lá vai gerando relacionamento, até que o cliente resolve fazer essa compra aqui conosco. Então, se a venda é plantada, os dados são os novos fertilizantes, né? Para você potencializar as vendas, você precisa ter bons fertilizantes, bons defensivos agrícolas, e com certeza você vai ter mais resultado. E hoje é assim que a gente encara, né, essa informação aqui dentro da empresa, e é assim que a gente tem feito para que a empresa evolua cada vez mais. E aí, coisas bastante simples, até muitas empresas já fazem, mas o varejo ele sofre muito com fraude, como vocês sabem, o varejo é o elo final da fraude, então começa ali pelo telefone celular, depois o fraudador pega o cartão de crédito, ele pega o cartão de crédito e vem aqui comprar um telefone celular, um laptop, enfim, algo que ele consiga fazer uma compra fraudulenta. E aí, quando você tem modelos de machine learning e real-time que possam ser a contra-inteligência dessa história, você começa a diminuir ou mitigar o sucesso do fraudador. E fazer isso no volume do varejo, e fazer isso num volume suficiente para que você consiga analisar e pontuar isso enquanto o cliente está navegando no site, é um desafio bastante grande. Então, quem tem um pouquinho mais de experiência com esse tema já consegue visualizar, né? Quanto de computação a gente precisa ter, quanto de estatística a gente precisa ter, quais são os algoritmos que você precisa fazer e como isso é colocado em produção para que a gente consiga
fazer a venda, não impactar o bom consumidor e pegar o fraudador a tempo antes que ele consiga efetuar a compra. Então, aqui é uma coisa que a gente tem evoluído bastante, é um dos nossos cases de negócio, é uma das fazendas que a gente comprou, né, para que a gente comece a atuar por aqui e consiga gerar resultados. Essa iniciativa já traz perto de centenas de milhões de reais em receitas adicionais para a empresa, né, por fraudes que a gente conseguiu evitar com os algoritmos. Então, essa aqui seguramente é uma safra de soja que a gente conseguiu ter bastante êxito. É claro que a gente traz aqui para vocês um pouco do que eu chamo do Instagram, né? Então, é como se fosse o nosso Instagram aqui. Parece que tudo deu certo, que tudo funciona bem, que a gente não tem problema. Enfim, é justamente o contrário. É com muito problema para resolver, com muita dor de cabeça para resolver aqui, mas que no final do dia a gente consegue olhar para números financeiros e olhar com bastante orgulho o que a gente tem feito. E aí, o que a gente consegue olhar pensando um pouquinho mais curioso, né? Esse problema aqui não é um problema tão trivial e nem se aplica a tantas empresas quanto o primeiro, mas no caso do varejo, o varejo é muito simples, né? Você vende e você entrega. Ele não é fácil, mas ele é simples. E para entregar, né, quem conhece aqui o centro de distribuição de Jundiaí, é o maior centro de distribuição da América Latina, passam milhares e milhares de caminhões todos os dias por lá. E uma das coisas que a gente pensou é se a gente otimizasse o tempo de carga do caminhão, né, colocasse cargas parecidas e otimizasse o espaço dentro do caminhão, o que é o termo de cubagem, que vem de metro cúbico, que é quanto de espaço cúbico a gente coloca dentro de um caminhão. Então, os cientistas começaram a analisar os dados, começaram a trabalhar em cima desse problema e descobriram que era possível, sim, otimizar, não muito, mas um pouquinho, a quantidade de carga que a gente colocava no caminhão, a rota que aquele caminhão ia seguir, o tipo de produto que ia ali dentro, e você consegue ganhar um pouquinho nessa otimização. Só que um pouquinho vezes um montão, dá um montão de dinheiro. Então, numa iniciativa como essa, tem algoritmos de otimização, algoritmos de machine learning e algoritmos de computação, aí que não é em real time, aqui é em batch, mas que eles conseguem fazer com que um caminhão seja carregado de maneira ótima, né? Nem todos são assim, infelizmente, mas a gente está caminhando para isso, mas aqueles que saem, né, com essa carga, eles conseguem economizar R$1.000 por frete, né, por rota. E aí, R$1.000 vezes a quantidade de caminhões por dia, vezes a quantidade de um ano, é um número bastante expressivo que a gente consegue economizando ali um pouquinho, e R$1.000 dentro de um caminhão, para quem não trabalha no varejo, é um pouquinho, bem pouquinho mesmo, tá? A gente está falando de nem menos de 1% de otimização aqui. Só que é o que eu falei, o poder exponencial desse ganho é o que faz a diferença no final, fora que a otimização e toda a parte analítica que está por trás, ela é bastante parruda. E trazendo aqui para vocês, né, coisas que a gente gosta de compartilhar, é que são algumas lições que a gente aprendeu na nossa jornada, né? Então, a gente aprendeu muito que se a gente não trabalhar com a área de negócio junto, a gente não sai do outro lado, então começa para resolver um problema de negócio, a gente começa a resolver um problema de fraude, começa a resolver um problema logístico e depois vem o resto, depois a gente aplica a parte de dados. A comunicação constante é um dia atrás do outro, né? A comunicação é uma das chaves que faz com que a gente avance. Eu vou pular aqui, mas principalmente foco na implementação. O que eu digo muito para o time é modelo bom é modelo em produção, então não me adianta fazer o algoritmo da NASA se ele parar no seu laptop, tem que estar na produção, tem que estar no dia a dia do usuário, sim, da área cliente, do cliente final. A parte de orientação e captura para o cliente final, o que é valor para o cliente? Para o cara de logística é preço de frete, para o cara de fraude é a fraude evitada. E para o cliente final, né, que também tem o seu produto sendo entregue mais rápido pelo caminhão e tem ali, e eventualmente, se a gente não impedir uma fraude, a gente evita que um cliente tenha dor de cabeça com o seu cartão de crédito. Então, e a última, que é a mais importante, é a obsessão por apuração do retorno financeiro. Então, esses cases, eles são bonitos de ver, porque, ao final, a gente consegue dizer, são centenas de milhões economizados em fraude, são centenas de milhões economizados em logística. Então, a apuração
do retorno financeiro é fundamental, para que a gente consiga voltar para o CFO e dizer, olha, você investiu R$1 ou $1 aqui conosco, e eu estou te trazendo um ROI de 20, 30, 50 vezes o que você investiu aqui dentro. Então, essas são algumas das nossas lições, o que a gente aprendeu aqui dentro. E, brevemente, né, de uma maneira bastante sucinta para a gente deixar tempo para a apresentação, para as perguntas, era um pouco esse o conceito que eu queria trazer. Volto a insistir, o que está aqui é a parte bonita da Via, né? A gente trouxe aqui, tem um monte de problemas que a gente enfrenta no dia a dia, mas a gente gosta de compartilhar e mostrar para vocês o que a gente fez, que foi um jeito de resolver, não é o único jeito de resolver, mas é uma jornada que tem aí, completando hoje 13 meses. Então, nos últimos 13 meses, a gente fez acho que uma grande virada aqui dentro em termos de cultura, em termos de uso de informação também. Muito bom. Bom, parabéns aí, Kenji. Muito interessante aí o case que você mostrou. Adorei a analogia com o agro. E também muito interessante é o Instagram. Queria até falar um pouquinho mais sobre esse Instagram. Quando você começou, se você colocasse alguma foto no Instagram, ia ser ainda fake, porque você não tinha nada para mostrar. Começou essa jornada, quando eu digo essa jornada dentro da Via Varejo. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? E como foi seu papel ali de... Claro que você já chegou no nível, você tem um nível já de executivo na companhia, então isso é muito importante. Mas quais foram os principais desafios que você encontrou para seguir essa jornada ou dar início à jornada de dados e inovação, transformação de dados que você está propondo e está desenvolvendo, na verdade, já na Via Varejo? Porque antes era só uma promessa, né? E agora você já tem os entregáveis. Mas quais são os desafios que você encontrou? Como foi para você esse processo? Olha, o grande desafio, na verdade, se divide em dois, um desafio técnico e um desafio cultural. E o cultural é tão complexo, ele é mais fácil do que o técnico, mas ele é mais fácil não, ele é menos complexo do que o técnico, mas ele é mais difícil. Eu quero dizer, tem uma cultura que eu sempre fiz assim. Não, o meu sistema era assim, eu sempre trabalhei com relatório dessa maneira. E existe uma cultura aqui sempre foi assim, ou existia, né? E a Via entrou num modo, depois da entrada do Fushenberg, em julho de 19, e existe uma necessidade, uma vontade muito grande de evoluir. Então, isso ajudou com que esse problema fosse quebrado, a questão de ter um DNA de inovação com essa nova diretoria. Mas o problema cultural, ele sempre está ali perto, né? Sempre existe aquela inércia das pessoas quererem estar na zona de conforto, não são muito aptas às novas ideias, não são muito aptas às mudanças, até que elas vejam o benefício, né? Então, nesse momento, quando você chega para uma área de fraude, as primeiras questões são, putz, será que vai dar certo? Porque eles querem muito, mas a área comercial está preocupada, será que não vai impedir vendas boas? Sim. O cara da tecnologia está preocupado, putz, será que isso aqui não vai dar impacto no tempo de resposta do site? Então, são preocupações legítimas, e se você não se atentar a elas, o status quo deixa do jeito que está, porque é muito arriscado. Exato. Vamos continuar fazendo como a gente sempre fez. Então, esse é um problema que existe menos hoje na Via, graças a Deus, mas a gente ainda precisa ir trabalhando todos os dias nesse sentido. O outro problema é o problema técnico, que é a integração de dado. O Sim. dado, ele existe, ele só não está onde a gente quer, ou onde a gente precisa. Né? O dado do cliente, existe. Onde ele está? Está no sistema, às vezes está em batch, está em sistema que não tem histórico, ou não guarda. Sempre tem um problema muito sério de você trazer esse dado para ele se tornar um dado produtivo. O que significa ele estar no lugar que você precisa, no tempo que você precisa, para tomar a decisão que você precisa. Então, integração de dados, homologação de dados, dicionarização de dados, tudo que vocês conhecem aí do mercado de problema relacionado a dado, existia na Via quando eu cheguei. Então,
um cenário bastante avesso, uma situação bastante complicada em termos de integração de dados. Legal, muito interessante. Vou fazer só uma última pergunta, depois eu vou convidar o Thiago para que o Thiago vai trazer algumas perguntas da audiência também, que a gente vai bater bola aqui também, ouvindo aí o que os nossos participantes. Então, já aproveitem, coloquem questões no Q&A, que a gente vai trazer aqui para o Kenji. Kenji, qual o papel, você falou da questão da chegada do Gutenberg, mas qual foi o papel, então, que você entende nas empresas de maneira geral? Qual o papel do C-Level no processo de utilizar os dados como estratégia para gerar valor? O que você entende? Qual é o papel do C-Level nesse contexto? Olha, o papel de um C-Level nesse contexto é muito análogo. Eu brinco sempre, né? Assim, essa questão da cultura data-driven, essa cultura de ter as decisões baseadas em dados, tem mudado bastante, tá? Mas a grande maioria, não é o caso da Via, graças a Deus, mas a grande maioria fala que faz, parece sexo de adolescente, né? Todo mundo fala que faz, todo mundo fala que entende, mas no fundo é só discurso, porque acaba que é fluff, né? Se você não tem um apoio de verdade dessa questão. Então, o papel é a gente, porque o que acontece? Você tem problemas muito complexos para resolver. Não são problemas triviais, não são problemas que um analista ou 2 analistas resolvem, não é um problema só técnico. É um problema, às vezes, que tem que resolver um ponto entre, voltando no exemplo da fraude, a gente vai diminuir a fraude, correndo o risco de interferir nas vendas, ou a gente vai permitir um pouco mais de fraude para privilegiar as vendas? Porque para o cara da fraude, zera a venda, sem venda, sem fraude. Para o cara do comercial, põe todas as vendas e toma o prejuízo da fraude. Então, são conflitos que só um C-Level consegue resolver, né? Que existe um meio termo e com a ajuda de dados, com a ajuda de algoritmos, você consegue tirar os fraudadores de um lado, consegue colocar as vendas boas dos outros e aí fica muito mais fácil decidir. Então, o papel do C-Level é entrar exatamente no apoio, com investimento prévio, né? Na cobrança, na orientação, para que aquele problema de negócio seja resolvido. Não adianta eu direcionar para fraude quando a dor maior da companhia, eu vou chutar aqui numa outra empresa, seja, por exemplo, atendimento. Então, a gente tem que estar, e o C-Level entra exatamente nessa hora, cara, é aqui que a gente vai atacar, é com essa força que a gente vai atacar, e é esse problema que a gente vai resolver primeiro. Depois a gente resolve os outros. Mas sem apoio deles, zero, não tem como avançar, não. Legal, muito obrigado. Isso foi uma coisa muito interessante, antes de passar para o Thiago fazer as perguntas. Ontem o Danilo também falou um pouco sobre, quer dizer, a orientação do dado, a estratégia dos dados tem que estar focada para a resolução de um problema prático, né? Sempre. Isto, e aí você, na sua apresentação, falou, bom, eu vou começar qualquer problema de analytics, machine learning, o que for, pensando num problema que eu quero resolver. É ele que dá o drive de como que a gente vai evoluir das outras formas, né? E aí, pelo que eu entendi, ele é importante porque é ele quem vai ser, além do sponsor, ele vai definir as prioridades dos problemas, ele tem que estar envolvido nesse processo. Muito legal, interessantíssimo. Thiago, o que os nossos participantes gostariam de ouvir aí do Kenji? Eu não estou ouvindo o Thiago. Thiago, você está no mudo. Você está ouvindo, Kenji, o Thiago? Thiago? Bom, questões ao vivo é isso que acontece. Vamos ver se agora ele consegue o áudio para a gente aí. Thiago, tudo bem por aí? Está acertando aí? Estão me ouvindo? Agora sim. Testes, estão me ouvindo? Agora sim. Opa, agora funcionou. Maravilha, gente. Maravilha, gente. Obrigado, desculpa por isso. Mas super ricas informações, Kenji. Obrigado pelas suas respostas. Temos algumas perguntas aqui adicionais. A primeira é como a área de dados tem ajudado a acelerar, criar uma cultura data-driven entre business users de outras áreas. Bom, a resposta é simples e bem difícil. É mostrando o resultado prático.
Então, assim, se a gente parar para pensar, todos nós consultamos, a grande maioria de nós, consultamos o Google para saber se o tempo vai chover ou vai fazer sol no final de semana. A gente consulta um dado para tomar uma decisão. Né? Então, cultura data-driven é basicamente isso. Você saber se você vai levar guarda-sol ou guarda-chuva para o final de semana e para onde você vai. Dentro de uma business unit, só muda a questão final. Você não quer saber se vai fazer sol ou vai fazer chuva. Você quer saber se vai vender mais ou menos, se vai ter mais fraude ou menos fraude, mais inadimplência ou menos inadimplência, se o lead time de entregar um produto vai ser maior ou menor. Então, para você mudar a cultura e para facilitar a implementação, é sempre do negócio para trás. E para trás é para a tecnologia. Então, a última coisa que a área de negócio quer é saber se você está usando um modelo de Randall Forest ou de regressão logística. O que ele quer saber é o que isso muda na minha vida. Puta, se eu consultar esse modelo ou essa decisão de dados, eu vou acertar mais ou menos do que eu fizesse isso sozinho. E quando você consegue mostrar que você acerta mais ou que você erra menos, a área de negócio começa a ser sua parceira. Então, não tem outro jeito senão resultado prático na visão do cliente, na visão da área cliente. Se ele quer mais vendas, mostre que você é capaz de gerar mais vendas para ele. Se ele quer menor lead time, mostre que você é capaz de fazer isso. Então, ninguém muda porque gosta, todo mundo muda porque vê uma oportunidade de melhoria ali no dia a dia com a adoção de uma nova tecnologia. Legal. Maravilha, muito precisa a sua resposta, obrigado. Nós temos mais algumas aqui. Deixa eu ler agora aqui uma do Rafael Fuentes. Queria saber como você vê o futuro da abertura de dados do varejo, estoque e vendas, para a indústria e terceiros. Hoje é um limitante para as empresas menores executarem ações orientadas a dados no varejo. A abertura não poderia trazer valor para todo o ecossistema? Abraço, professor Kenji, da Poli. Obrigado, Rafael. Cara, sim, é verdade. Esse é um grande, grande desafio. A gente tem pensado em fazer isso, não é trivial, mas tem alguns serviços que você consegue fazer para que essa abertura seja benéfica para a maior parte do ecossistema. Então, como você beneficia, como você integra os pequenos nos grandes ecossistemas. Então, quando a gente trata com os grandes, né, as grandes montadoras, os grandes produtores, é uma relação de grande para grande. Quando a gente traz o pequeno, se a gente pode levar uma previsão de demanda para ele, se a gente pode levar uma previsão de estoque, né, uma previsão, uma propensão de onde aquele produto vai ter mais chance de ser vendido numa determinada região, um determinado perfil, como um serviço, né, e aí o desafio aí é menos técnico, mas é como você faz isso em escala, porque você vai precisar de uma customização, porque os pequenos são tão pequenos que às vezes ele atende em uma cidade, que não atende na outra, então são alguns problemas bastante complicados de serem resolvidos a partida, porque você está sempre limitado como é que você hiper-customiza versus ganhar escala naquilo. Então, imagina que eu vou ter que ter um super algoritmo que consegue diferenciar o pet shop daqui da esquina de casa de uma grande rede de pet shops que atende o Brasil todo. Esse cara aqui só atende a minha região. Como é que eu controlo o estoque dele, como é que eu faço isso para ele, vis-a-vis para uma empresa que consegue atender o Brasil todo. Não é um problema simples de resolver, é um desafio, quem resolver primeiro está na frente, eu sei que os nossos concorrentes estão pensando também sobre isso, a gente também está, mas é um problema, mas assim, respondendo praticamente como é que eu vejo isso, eu vejo como uma grande fazenda de soja a ser cultivada, porque é uma das próximas fronteiras que a gente vai ter que vencer. Interessante. Maravilha. Temos algumas perguntas aqui. Raíssa Ellinger. A análise dos dados na Via já foi utilizada para mensurar a qualidade do serviço e as partes interessadas, clientes internos e externos. Quais recursos analíticos foram utilizados?
Tá, essa é uma pergunta bem específica, então, se eu falar um pouquinho de techniquez aqui, me perdoem, mas não tem como responder um pouquinho diferente. Então, quando eu cheguei, a gente tinha 4 DWs, tinha desde Hadoop, SQL, Oracle e DB2, e hoje a gente tem uma solução em cloud, que praticamente matou esses 4 DWs, a gente vai estar aposentando, graças a Deus, junto com a Microsoft. Então, o primeiro recurso que a gente usou foi o recurso computacional em nuvem. E aí, pensando em termos técnicos, na parte de ciência de dados, a parte de otimização de logística, a gente usou algoritmos de otimização computacional e matemático, junto com, ali, se eu não me engano, foi Randall Forest, de técnica estatística. Para a parte de fraude, é uma solução em 2 etapas. Então, tem Randall Forest e a segunda, me perdoem, eu acho que é clustering, mas eu não tenho certeza, tá? Na parte técnica. E o que mais? Para a parte de marketing, a gente já usou regressão, a gente já usou cluster, caminhos. Para cada problema de negócio, a gente usa uma técnica diferente, mas essas todas que eu já citei, a gente já usou, ou tem usado aqui os times para resolver um problema. E a gente resolve coisas com coisas mais simples, como RFV com contas mais simplificadas, modelos de churn e LTV, por exemplo, que a gente tem por aqui. Então, eu não vou dizer que a gente usa todas as técnicas, mas a gente não passa vontade em aplicar uma técnica de vanguarda aqui dentro da Via. A gente vai de A a Z, sem problema nenhum. Entendi. Show. Legal. Uma pergunta aqui do Hugo Assunção. Como vocês equilibram a necessidade de proteção com acesso aos dados? Eu queria adicionar também, a essa pergunta, como que o varejo, ou como você vê a importância, ou como que a governança dos dados está impactando aí na estratégia dos dados, aí aproveitando, e aí você já busca poder, então está mais ou menos relacionado as duas perguntas aí. Não, total. Essa pergunta é fundamental, que é a seguinte, o dado, ele é do cliente, né? Sempre foi, e a gente tem uma responsabilidade ética de cuidar desse dado. Então, ele confiou esse dado a gente, né? Quando ele compra, ele passa o cartão de crédito, ele fornece os dados pessoais dele. Alguns são inerentes ao nosso negócio, então, eu preciso do endereço dele para poder entregar, eu preciso do e-mail para me comunicar com ele. A gente pede, literalmente, porque faz parte da nossa operação. Só que esses dados são muito sensíveis, né? Então, imagina, se tiver ali o nome, o telefone e o e-mail dos compradores da Via Varejo. Você tem uma mina de ouro na mão. E essa mina, a gente guarda dentro de um cofre. Então, tem uma preocupação absurda quanto a isso, de proteger o dado aqui dentro. A LGPD vem para regulamentar alguma coisa que devia ser inerente às empresas, né? Assim, respeitar e ser ética em relação aos dados que são providos do cliente para nós. E a gente cuida disso muito bem aqui dentro. Então, a nossa parte de governança funciona, dicionarização de dados funciona, criptografia de dados funciona, e a gente está como uma bolha, né, como uma pedrinha no lago, a gente vai expandindo essa proteção até que a gente consiga permear toda a empresa. Então, tudo que precisa ser feito para que atenda a LGPD está sendo feito aqui, e a responsabilidade quanto à proteção dos dados não é só da área de governança, é de uma esfera um pouquinho maior dentro da companhia. Então, tem o nosso DPO, tem pessoas trabalhando em todos os sentidos aí para que essa ética e esse respeito se mantenha ao longo do tempo. Muito bem. Tiago, dá tempo de fazer uma última pergunta. Só faça mais uma, última, você mais uma, e aí eu faço o fechamento aqui com o Kenji. Tá, a minha pergunta é se eu posso fazer uma pergunta rápida e uma um pouco mais longa, pode ser? Pode. Era uma. Ok, tudo bem. Não, então vamos lá. Então, Fernando Nanzer, como foi para a Via trabalhar com qualidade dos dados, das diferenças entre os diversos bancos e tipos de dados,
que as aplicações salvam nas tabelas. É claro, você comentou da nuvem, né? Mas essa pergunta é muito interessante entender como que era o cenário, como que vocês lidaram com isso. Cara, isso é um trabalho para gente grande. Foi uma treta enorme, porque cada banco de dados, pensa assim, você tem tecnologias diferentes, mas a tecnologia diferente não era o problema, porque você tem profissionais que conhecem das tecnologias. O problema é que tinha muita regra imputada em código. E aí, para você abrir o código e desvendar o ministério ali, era um parto, e foi um parto. Então, a gente teve que arregaçar a manga, partir do pressuposto que não tinha dicionarização, não tinha nada catalogado, e foi abrindo o código e remontando e refatorando. Então, um trabalho literalmente braçal, contando com a inteligência e a capacidade dos profissionais aqui, porque não teve outro jeito de fazer, mas fizemos. Bom, É na raça, não. muito bom. Interessante. Maravilha. Com você, Marcos, fica à vontade. Vou fazer uma última pergunta aqui, para não tomar muito tempo do Kenji. O Kenji, pensa o seguinte, imagine que eu estou ali numa companhia, numa empresa, né, tenho ali um cargo de gerência e quero o diretor, quero iniciar na área de dados, quero implementar uma estratégia de dados. Qual a sua sugestão? Como que eu poderia dar meus primeiros passos para iniciar minha jornada de utilizar os dados como insumos aí para tomada de decisão? Por onde eu começo? Porque nós temos ainda, você mesmo comentou um pouco do cenário da Via, que você chegou e iniciou uma transformação dentro da companhia. Você sabe que o nível de maturidade dos dados nas empresas não são homogêneos, né? Até mesmo dentro da mesma empresa você tem ali uma heterogeneidade na maturidade dos dados. E você tem também, como um todo, o mercado. Às vezes, as empresas grandes não estão necessariamente maduras no uso dos dados. Então, a gente tem muita empresa que não está ainda no nível que a Via Varejo está. E tem muita gente querendo dar os seus passos na jornada. Então, qual seria a sua sugestão para essa empresa, para esse profissional dentro dessa empresa que quer dar os primeiros passos aí? Tá. Volto no Instagram aqui, tá? Assim, vocês me ouvindo falar hoje, parece que é uma vida de Instagram. A maturidade da Via há 15 meses atrás em dados era nenhuma, para não dizer nenhuma, muito baixa. O cenário aqui não era nem um pouco favorável, nem um pouco, então a gente partiu de um cenário bastante cru. Tinha dados espalhados pela empresa inteira, tinha sistema espalhado pela empresa inteira, ainda tem, e tem muita coisa por fazer. Então, eu vou dizer como eu fiz, e não significa que é só um jeito de resolver, tem 200 outros jeitos diferentes, mas vou compartilhar aqui a minha experiência. Parece clichê, mas não é. A questão é por onde começa. Começa perguntando para o CEO ou para quem você tiver acesso, qual é a grande dor da empresa, qual é a grande alavanca de negócio da empresa, porque ela já existe, ela já está de pé, ela já sobreviveu até hoje sem uma área de dados. Então, a grande alavanca, no caso do varejo, é vendas. Então, a primeira pergunta é como é que eu vendo mais? Então, se eu não descobrir essa resposta, não adianta eu falar de Hadoop, de nuvem, de machine learning, ninguém vai me ouvir. Então, assim, ok, se você quer vender mais, essencialmente eu preciso saber duas coisas. Eu preciso saber quem é o cliente e preciso saber que produto ele gosta de comprar. Aí quem já está trabalhando na área, então, bom, cliente, a gente vai estruturar a visão única de cliente, vai fazer as segmentações, descobrir perfil, blá, blá, blá. Produto, a mesma coisa. Quais são os produtos, quais são as regiões que vendem mais, quais são os produtos que têm mais margem, e assim a coisa segue. E aí depois eu vou para a parte sistêmica, tá? Então, para ter a visão única, o que eu preciso ter, para ter a parte de produtos, o que eu preciso ter, e depois você pode pensar em coisas futuras, um pouquinho mais avançadas, que é, sei lá, você descobrir o parzinho, qual é o melhor produto para o melhor cliente. Uma vez que você chegou nesse parzinho, você vem na área comercial e fala, descobri como é que eu te ajudo a vender mais. Então vamos conversar. E aí a coisa vai indo e ele começa a te ouvir. Então, pensando em como começa com qual é o problema de negócio que você vai resolver, problema grande,
Tá? Segunda coisa, você precisa ter apoio, e apoio significa grana, para maquinário e pessoas, porque não é pouco o que você vai investir, não é pouco o que você vai ter que contratar. Se você precisar de 10 data science, hoje você está na roça, porque não tem no mercado, está difícil de contratar, então 10 já é muita coisa. E aí depois as coisas vão começando a evoluir. Aí você começa a descobrir que tem 4 DWs, como é que integra, como é que junta, e a jornada vai partindo para a parte mais técnica. Mas a questão é ter um olhar primeiro para o negócio, porque a parte técnica a gente sabe, né? O que a gente tropeça é como a gente junta a parte técnica dentro do negócio. E a gente, se a gente quer falar dos algoritmos, quer mostrar o que está acontecendo, esquece que o que paga a conta no final do dia é se o cliente recebeu o produto em casa na data que ele pediu, é o produto certo, né, na data que ele pediu, e a venda ali aconteceu. Então, com esse mindset, a jornada ela começa a ser um pouco mais fluida. E aí, analisando caso a caso, tem coisas que a parte do on-premises vai resolver, tem coisas que a parte da nuvem vai resolver. Consultoria ajuda bastante, por incrível que pareça, tanto as estratégicas quanto as operacionais. Então, você pode economizar tempo se você contar com experts que estão fora da sua operação. A gente contou, tá? Então, para fazer tudo que a gente fez aqui, a gente contou com consultoria, tanto operacional quanto estratégica. Então, são coisas e recursos que você pode ter à mão que vai acelerar a sua jornada. Mas pensa na safra de soja. Assim, você precisa comprar a fazenda e no final você precisa entregar a safra para ser vendida e ser distribuída. Não é trivial, não é fácil. Não é um mar de rosas, não, mas ele, no médio e longo prazo, ele gera o resultado e é muito gratificante. Muito legal. Obrigado. Essa visão realista é muito interessante. Adorei a analogia com o agro, com o Insta. e também essa visão essa necessidade, né, de você sempre estar orientado a resolver um problema de negócio, né? E essa comunicação entre o negócio e o técnico, né? Então, é muito desafiador fazer essa conexão muito bem, essa conversa muito bem, e como você falou, quem paga, né, é um negócio, né, é resolver o problema, né, muito interessante. Kenji, muito obrigado por seu tempo, por participar aqui conosco, vai chegar para você uma lembrancinha nossa aí da Nime Update para você, só uma singela forma de agradecer pelo seu tempo, colaborar, compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, e que bom que nós temos aqui no nosso país, né, profissionais aí, e empresas que estão olhando, né, para gerar valor por meio dos dados, e estão dando espaço para outros executivos a implementar as soluções, que assim isso traz um benefício para todos nós, né, então, para a sociedade como um todo, para os negócios, para a sociedade. Então, e obrigado aí pelo seu tempo, foi muito legal te ouvir, vários insights interessantes. Tenho certeza que a audiência deve ter obtido vários insights dessa conversa, do seu tempo aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar. Então, contem comigo o que vocês precisarem. Legal. Muito obrigado, Kenji. Muito obrigado. Agora é com você, Thiago. Muito obrigado, Kenji, obrigado, Marcos, foi ótimo. Estamos chegando ao fim do segundo dia do evento, mas não se esqueçam, amanhã estaremos aqui novamente no mesmo horário. Amanhã é o dia de saúde, iremos ouvir os especialistas, os profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, eu deixo aqui para vocês um grande abraço, mais uma vez, bom na aba Community, conversem entre vocês, façam network e eu estarei esperando o seu contato também, ok? Um grande abraço a todos vocês. Cristiane, thank you so much for all your efforts. Obrigado, pessoal. Até mais. Um ótimo dia. Tchau, tchau.